uma amiga minha, que, aliás, uma pessoa foi muito especial na minha vida, assim, que me ajudou no período de faculdade, quando eu morava em Alfenas. Eu fui informado pelo filho mais velho dela, que é o único que eu tenho contato lá em Alfenas, né? A única pessoa que eu tenho contato lá em Alfenas, assim. Alfenas já fazem 20 anos que eu fui embora de lá. Nossa. Depois eu voltei lá, eu acho que umas duas, três vezes só. Para conhecer minha sobrinha quando ela nasceu, porque a minha cunhada, esposa do meu irmão do meio, é de Alfenas, né? Ah, tá. Então, quando a minha sobrinha nasceu, eu fui lá conhecer e tal. Então, eu fui, eu acho, umas duas, três vezes lá. E nas vezes que eu fui, eu acho que em duas oportunidades eu visitei essa minha amiga, depois nunca mais vi. Assim. A gente sai de uma cidade para outra, por exemplo, a gente muda de cidade, realmente um ciclo Se se fecha, fecha, mas você não é, imagina que talvez você não encontre mais as pessoas da cidade, né? é, é. E aí ela, na semana do aniversário dos professores, né, do dia dos professores, ela, já faz uns 10 dias, né? Menos de 10 dias. Já faz uns 10 dias. É. Aí eu fui informado que ela desencarnou, Ah, né? Que ela estava doente e tal. Aí, Lu, você vê como são as coisas, assim. Eu fiquei até uma noite sem dormir, assim. Fiquei um pouco triste e tal. E, porque passa um filme na tua cabeça, né? é, Principalmente quando você se despede ou diz até breve, vamos dizer assim, de pessoas que foram é. importantes na tua vida, né? E aí eu tava meio pra baixo e tal. E aí eu fui assistir o filme do Chico, que caiu como Hum, uma luva, assim. Foi a Carol e eu, e a gente foi assistir e eu lavei a alma ali, foi muito bacana. E aí, o que eu queria mostrar para você, eu encontrei um livro, olha só como são as coisas. Eu encontrei um livro que surgiu de propaganda no meu Facebook, aquelas coisas que surgem, né? Que a que gente não sabe o acontece. que acontecem, você não É. sabe de onde vem, nem sabia que existia esse livro. E esse livro me chamou a atenção porque o livro está aqui, ó, Uma Prova do Céu. Não sei Ah, se dá para ver. tô vendo, tô vendo. Né? Acho que, deixa eu apagar a luz aqui para você. Acho que está dando reflexo. Não, deu pra ver agora. Né? Deu. Depois eu coloco aqui o. Agora ficou embaçado. Depois eu coloco para ver a imagem aqui para você ver o livro com mais detalhes. Aí, Lu, o que me chamou a atenção é que esse livro, o Dr. Raymond Moody Jr., que é um cara que eu gosto muito, que escreveu aquele livro Vida Após a Vida, Life After Life, foi traduzido como Vida Após a Morte. É, esse Dr. Raymond Moody Jr., ele fez um estudo de vários casos de EQM, experiência de quase morte. Ah, tá. E então assim, tem um vídeo no YouTube contando alguns casos desses que é fantástico. E o livro dele é fantástico, assim. E é impressionante. Parece um livro espírita não sendo espírita. Né? E o que me chamou a atenção é que ele fala que esse livro aqui, o Dr. Raymond Moody Jr., ele fala que esse livro aqui é, o, é, o, é a mais impressionante história em 4 décadas de experiência de quase morte. Então, de tudo que ele estudou, esse livro Esse daí. aqui era o mais impressionante. E é o caso de um médico, neurocirurgião, um neurocirurgião há mais de 25 anos, professor de Harvard, quer dizer, o cara é médico, é professor de Harvard, é, é cético e tem uma experiência de quase morte. Nossa, deve ser muito O bom. Lu, e a história é sensacional. É sensacional. E o livro tem 100 páginas.
Aí se você quiser, a gente pode até fazer um estudo aí, tentar encaixar no nosso estudo do André Luiz, se você se interessar, para fazer rapidinho. Mas só contando assim uns detalhes do livro, só para você... porque ele faz ele tenta traduzir em palavras, ele deixa claro que ele não consegue, que é muito difícil traduzir palavras à experiência. E que depois que ele voltou, ele modificou totalmente, porque ele tinha certeza que Deus existia, e ele tinha certeza que existe o mundo espiritual, e começou a falar tudo isso. E ele tentou falar para os colegas dele que aquela experiência era incrível, e era fato, só que os colegas tinham o mesmo tratamento que ele tinha quando ele ouvia algo similar. Olha que interessante. Olha só. E ele falou que assim, aí ele foi ouvir um conselho do filho dele, que ele precisava, antes que ele esquecesse alguma coisa assim, ele precisava colocar toda a experiência dele, registrar no papel. Aí ele começou a escrever o livro. E ele fala que esse livro é a obra mais importante da vida dele. Né? Então, você falou, vou te dar uma sugestão. O ano está acabando. A gente não começou ainda o do André. A gente fez só o prefácio, né? Pode ser. A gente podia fazer esse então, porque seria mais breve. Né? A gente começa então. Na próxima semana que vem a gente começa. E aí, só contando um episódio interessante, ele fala que... eu acho fantástico, ele fala assim, que ele percebeu que o mundo do lado de fora é um mundo cheio de amor. Só existe o amor. E que o nosso planeta é um planeta que o bem e o mal estão misturados. Mas que o mal, perto do bem, do amor que existe, não é nada. A gente realizou aqui vários estudos mostrando a magnitude do Sol, né? E o Sol não é uma estrela de quinta grandeza, quer dizer, ainda tem estrelas muito maiores que o Sol. E assim, e o nosso planeta Terra, perto de Saturno, é um cisco, né? É um pálido ponto azul. E naquele texto do pálido ponto azul, mostrando que tudo que a gente conhece de vida está nesse ponto azul. Né? E aí, então, que o universo já é algo absurdo de grande para nós, físico. E que o mundo material perto do mundo espiritual é poeira. E esse mundo espiritual que existe é um mundo puro amor. Não é bonito demais, mano? É bonito. É bonito demais. Então, assim, aí a gente escuta essas coisas, lê essas coisas, mas dá um banho na alma isso. E foi o melhor banho que eu poderia ter tomado, porque eu estava triste. Porque quando você se despede, mesmo à distância, mesmo em pensamento, uma pessoa que fez parte de uma pessoa importante vida, na tua vida, você primeiro que cai na ficha que, estamos aqui de passagem, né? Aquela ficha que às vezes ela cai com uma certa tranquilidade, às vezes ela cai com uma certa tristeza, né? Ela pesa um pouco, né? Ela pesa. Porque ela pesa, exatamente. Ela pesa até pelo grau de apego que a gente tem à vida na Terra, né? Ou a nosso grau de materialista, né? E aí a gente, logo em seguida, após ver um documentário do Chico, que é o Chico para Sempre, pega um livro desse aqui, foi ainda mais um momento desse de eleição, um momento tão pesado, né, Lu? Então, a gente tem a tendência de dar, viu? E a gente tem a tendência de dar mais importância para as coisas ruins que boa, né? Parece que é uma inclinação que a gente tem. E o vídeo dele faz tão bem porque assim, porque para nós é muito difícil a gente perceber no nosso mundo tanto mal, e olha que o mal aqui ainda está misturado com o bem, porque tem coisa boa, né? Mas é tão interessante, a gente está num mundo aqui preso
coisas boas e ruins misturadas, e a gente fica tão chateado com as coisas ruins que acontecem, ou até com a maldade nossa mesmo, que acaba sendo involuntária, né? E aí a gente nos derruba um pouco, né? Nos fragiliza. E aí a gente até perde um pouco a fé, né? A gente até perde um pouco a fé, assim, mas será mesmo? Meu Deus, como é que pode isso tudo? E aí quando vem um livro desse e fala que isso aqui não é nada perto do amor que existe aí fora, e aí ele fala assim, e esse amor, não é que a gente está longe desse amor, a gente está dentro, só que a gente não percebe, a gente precisa sentir esse amor, porque o amor está em volta de nós. Eu acho fabuloso isso. Se você topar, a gente faz então. A gente faz. Lu, eu esqueci de falar. O cérebro, ele foi analisando todos os fatores científicos que poderiam mostrar que a experiência dele não era espiritual. E ele derrubou todos. Porque ele fala o seguinte, o cérebro dele estava parado. Nossa Senhora. O cérebro dele não estava praticamente desligado, vamos dizer assim. Ele pegou uma bactéria e ele pegou uma doença rara, inclusive ele tinha 97% de chances de desencarnar, de falecer. Não, esse voltou e ele ficou 7 dias de coma. Só que do lado de lá, logo de cara os espíritos falaram para ele assim, as pessoas que ele encontrava falaram assim, não, mas você não vai vir aqui, você só vai vir aqui para conhecer, mas não é o teu momento ainda. Olha só. E aí... muito interessante. Muito interessante. E a família foi perdendo a esperança. E ele acorda de uma vez. É sensacional. Mas um milhão que acontece. Não vale a pena contar os detalhes. Não. Bom, mas a gente fala que ele acorda de uma vez porque como a experiência de quase morte, a gente sabe que ele vai voltar, né? E ele descreveu. Não é contar. Não é contar spoiler, né, Lu? Não é contar Não vai contar o fim, né? É igual contar a história do Titanic, né? Dá pra contar que o navio afunda. Não tem lógica. Só o navio que dá pra contar, né, Lu? É verdade. Mas vamos fazer assim, se Deus quiser, vai ser interessante. Você vai ser assim. Lu, fique com Deus. Você também, viu? Boa semana pra vocês aí, pra tá? Nós. Deus proteja, ilumine, vamos ver o que der, a vida continua. A vida continua. Né? Tá bom, fica com Deus. Tchau, tchau.